Bom, pessoal, as últimas questões dessa semana de estudo diz respeito a misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? Eu peguei aqui 2 exercícios do livro do Sardella pra gente estar lendo, né? E aí eu vou fazer a resolução comentada aqui, tá bom? Então, 3 executivos, eles brindaram o fechamento de um acordo com o uísque. Um deles pediu uísque puro, o outro pediu com gelo e o terceiro optou por um uísque com água mineral, sem gás e gelo. Os 3 copos continham substância pura, mistura homogênea ou mistura heterogênea? Quantas fases havia em cada copo? Então, eu desenhei o copinho 1 do primeiro executivo, do 2 e do 3, tá? Então, a questão é bem simples, objetiva. O que eu aconselho sempre vocês a fazerem? Vocês desenharem, imaginar o que está sendo colocado, o que está sendo pedido, que fica muito mais fácil para você imaginar a questão das fases, certo? Por quê? O que é uma fase? Fase é considerado o aspecto que a substância ou a mistura tem, tá? Dentro do sistema. Então, por exemplo, nesse sistema aqui, eu falo que tem uísque puro, lembrando que o uísque não é uma substância pura, tá? Puro no sentido que só tem ele dentro desse recipiente, né? Ele tem álcool, água, né? Flavorizantes, né? Outras substâncias, etc, né? Então, é puro nesse sentido, só tem ele nesse copo. O executivo 2 colocou o uísque com gelo. E no 3, o uísque com água mineral sem gás, é importante, né? Porque senão caracterizaria outra fase ou aspecto, e gelo. Então, a pergunta é, nos 3 copos continham substância pura, mistura homogênea ou mistura heterogênea? Então, vamos analisar? Primeiro, no primeiro copinho, o uísque puro, só tem uma caracterização aqui dentro, que a gente fala fase ou aspecto. Então, eu vou falar que é uma mistura homogênea, né? Ou seja, homo igual aspecto, uma mistura de substâncias que tem um único aspecto. No copinho 2, então, é uma mistura também, certo? Só que de uma mistura heterogênea. Por que heterogênea? Porque além do aspecto do uísque, né? Tem também o do gelo. Você vê, então, 2 fases. E o terceiro, uísque, água mineral, né? Sem gás e gelo, também é uma mistura heterogênea. E quantas fases que é em cada copo? Então, no copo 1, a gente vai falar que só tem uma fase, ou a mesma coisa que monofásica, né? No copo 2, 2 fases ou bifásico. E no copo 3, também 2 fases ou bifásico, né? Que é a mesma coisa, bifásica, né? Ou bifásico, ok? Pessoal, a questão de número 3, tá? É para você analisar cada uma dessas misturas, já está falando que todas são misturas e para classificar, tá? Então, água e sal de cozinha. A gente tem o quê? A gente tem uma única fase, né? E a gente vai falar, então, que é uma mistura monofásica, né? Então, monofásica. Água e serragem. Você tem, na dúvida, pessoal, faz aquilo que eu te falei. Na dúvida, desenha aí o copinho com a água
e a serragem, tá? Você vai ver o quê? 2 fases. Então, é bifásica, tá? Água e álcool. Se você colocar os dois no mesmo recipiente, você vai ver um único aspecto. Então, uma fase. Então, monofásica, certo? Água, açúcar e areia. Na dúvida, pessoal, faz o que eu tô falando. Imagine a água, o açúcar vai estar dissolvido, você não vai ver. E a areia, por questão de densidade, vai estar no fundo, certo? Então, você vai ter quantas fases aqui? 2 fases bifásica. E na letra E, mesma coisa, não é obrigatório você desenhar, mais uma vez eu estou desenhando para vocês entenderem a questão das fases, que são os aspectos das substâncias que vocês estão vendo aí no sistema. Então, água e sal, sal dissolvido na água, o óleo, que você sabe que não se dissolve na água, então já tem 2 fases, mais a areia. Então, no copinho da letra E, você vai ver quantas fases? 3 fases. Então, é trifásica. E é isso, pessoal.